A Para Todos Verem apresenta Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade nos eventos, no entretenimento e na cultura. Olá, eu sou Mari Sabino, sou branca de cabelos castanhos na altura dos ombros, olhos castanhos. Estou hoje com uma camisa de manga comprida, branca, com listas pretas. Está ao meu lado esquerdo um quadro de fotos, ao fundo uma cortina branca. Olá, eu sou Fabrício Beltramini, eu sou branco, tenho cabelos castanhos claros, já meio grisalhos, olhos azuis, óculos de grau vermelhos, barba no mesmo tom que os cabelos. Estou com uma camisa azul e atrás de mim há uma prateleira com souvenirs e um mural com fotos. E esse é mais um episódio do Pensar Inclusivo. E vamos iniciar com um pensamento. O capacitismo é um bloqueio à autonomia da pessoa com deficiência? O termo capacitismo é um neologismo e significa destratar ou ofender uma pessoa por sua deficiência. A preconcepção sobre as capacidades que uma pessoa tem ou não devido a uma deficiência geralmente reduz essa pessoa a essa deficiência. Eventualmente, a falta de conhecimento ou convivência com uma pessoa com deficiência gera esse pensamento. Muitas são as entidades de apoio e incentivo à educação, ao trabalho e suporte a uma diversidade de atividades que podem ser realizadas pelas pessoas que podem ser identificadas com algum tipo de deficiência, seja ela física, cognitiva ou intelectual. O trabalho é intenso, gratificante e os desafios são muitos. Mas afinal, a falta de autonomia e proatividade de pessoas com deficiência gera uma imagem de pessoas fragilizadas e dependentes? Para conversar com a gente sobre esta e outras questões, está aqui o Fabrício Ondei, da APAE de Diadema. Olá, Fabrício, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Fabrício. Olá, Mari. Muito Olá. obrigado pelo convite. Eu sou branco, tenho cabelos castanhos curtos, olhos castanhos, óculos de grau com armação preta, barba densa e castanha, camiseta polo cinza com o logo da PAI. Atrás de mim tem um armário e uma cortina azul. Muito bem. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos de direito privado, responsável pelo atendimento de pessoas com deficiência intelectual ao longo de toda a sua vida. Desde 1954, a PAI acumulou resultados expressivos e que refletem os trabalhos e as conquistas do movimento pela luta dos direitos das pessoas com deficiência. O Fabrício trabalha com o marketing da PAI e busca formas sustentáveis de captação e mobilização de recursos. Uma dessas formas é a produção de eventos, como festa junina, festa de Natal, enfim. Obrigado, Fabrício, pela sua presença. E vamos lá. Fabrício, qual que é o papel da PAI aqui no Brasil? Legal, Fabrício. Hoje no Brasil, nós temos mais de 2.200 APAES, né? Elas são instituições que atendem o município onde elas estão instaladas. Em São Paulo, nós temos 307 unidades hoje, que acabaram de abrir mais duas, né? Éramos em 305, hoje somos em 307. E o papel da PAI é garantir os direitos da pessoa com deficiência intelectual e ou múltiplas. Então, nós prestamos atendimentos nas áreas de educação, saúde e assistência social, e nós buscamos dar cada vez mais autonomia, dignidade para essas pessoas no meio social. Perfeitamente. E quais são os tipos de deficiência que são atendidos pela PAI? Em sua grande maioria, são pessoas com autismo e síndrome de Down, mas tem vários casos de outras síndromes em números menores, mas que a gente recebe aqui. Então, resumindo, na verdade, pessoa que possui qualquer tipo de deficiência intelectual, que tem um intelecto não tão avançado, ela está apta a ser atendida nas APAES. Caso ela não tenha deficiência intelectual e tenha outro tipo de deficiência física, por exemplo, aí já não é a nossa linha de atendimento. Perfeito. E como que a PAI é mantida hoje?
Hoje a APAE ela é mantida em grande parte com a ajuda do poder público, né? Município, estado e federação. Só que nós precisamos realizar formas sustentáveis de captação de recurso, porque mesmo com essa grande ajuda do governo, a gente ainda não consegue fechar a conta no final do ano. E também esse dinheiro que chega para a gente é um dinheiro engessado, ele vai específico para algum tipo de projeto. A gente não consegue ter um caixa livre se a gente precisa fazer alguma manutenção ou alguma melhoria de tecnologia, alguma coisa que não esteja vinculada a esse convênio. Então, nós temos 3 formas de captação de recurso hoje na APAE, que são de pessoas físicas por meio do telemarketing, né? São projetos com uma projetista nossa que é assistente social, que ela também envia editais, projetos por meio de renúncia fiscal, emendas parlamentares, e eu faço essa captação com parcerias com empresas, né, e promovendo eventos, né, como você mesmo disse, de festa junina e feira de Natal, é uma forma também de captação de recursos, dentre outras formas que a gente vai inventando e explorando. Perfeitamente. E, Fabrício, qual que é o papel da família na instituição? É super importante, é essencial, na verdade, porque nós temos hoje aqui na instituição, imagina só, para um pai, ele já tem nós temos casos, histórias na instituição que é assim, muitos pais, eles têm uma dificuldade de dar o filho para outra pessoa cuidar, por ter tido todo esse vínculo familiar, esse carinho familiar, ele dificilmente vai confiar em alguém que vai cuidar. Então, já existiam alguns casos de a pessoa até não querer ter um tratamento, porque realmente não conhecia como que era feito o trabalho da instituição, né? Então, a gente precisa do apoio dessas famílias e da confiança dessas famílias, pelo menos no primeiro princípio, onde que eles vão ver qual é o real trabalho que a PAI faz e o real desenvolvimento que o filho ou que a pessoa ao qual ela é responsável vai ter dentro da instituição. Nós temos um setor hoje aqui, para você ter uma noção, que é a qualificação profissional. Imagina só, as pessoas que têm filhos que às vezes não têm nenhum tipo de deficiência, esse filho com 16 anos já está indo para a escola, às vezes arruma um trabalho, passa o dia inteiro na rua, pega ônibus, vai para cima, vai para baixo, os pais já têm uma certa preocupação. Quando a gente consegue fazer um trabalho de qualificar um jovem com deficiência intelectual e prepará-lo para o mercado de trabalho, imagina só como os pais não ficam em saber que o filho vai ter que sozinho pegar um ônibus, vai ter que sozinho realizar uma atividade, vai ter que sozinho saber a hora do almoço, sabe? Todos os detalhes do dia a dia e poder chegar e voltar para casa de uma forma autônoma, independente. Então, a gente precisa realmente que a família é muito próxima nessa fase, né? Mas um grande exemplo também que ocorreu foi da pandemia. Nós precisamos, todo o corpo docente da escola, todos os professores, os educadores precisaram criar materiais para fazer aulas online, videoaulas, e enviar para os nossos alunos. E sem o apoio da família, não haveria condição de um aluno pegar um notebook, um celular e fazer atividade. Ele precisa de um acompanhamento. Então, isso foi também uma grande aproximação que nós tivemos da família cada vez mais inteiradas nas atividades que os alunos estavam fazendo. Eles começaram a entender mais um pouco. Imagina só, segunda a sexta-feira o aluno vem e tem todo um tipo de desenvolvimento, uma estimulação super bacana dentro da PAI. Quando chega no final de semana que está com os pais, às vezes os pais não sabiam o que fazer para continuar com esse desenvolvimento. E nós sabemos que a pessoa com deficiência intelectual ela precisa ter essa rotina para ela ganhar um aprendizado, né? E agora, com essas aulas online que foram preparadas, os pais tiveram um contato muito maior com a instituição. Então, foi muito bom, foi muito bacana. E a gente precisa mesmo desse apoio da família, que é essencial aí para o desenvolvimento da pessoa com deficiência. Com certeza, e até um dos propósitos da APAE é desenvolver ações profissionais em vários ofícios, né, voltadas às aptidões destes aprendizes para que possam desenvolver suas atividades sociais. E como são essas atividades e quais os resultados mais aparentes que você vê hoje? Olha, eu vou citar novamente, eu posso falar de algumas delas, mas eu vou citar novamente a qualificação profissional. Nós temos uma ex-aluna nossa que ela conseguiu um emprego esse ano, no meio da pandemia. Ela está numa empresa muito boa
e essa menina, ela é casada com outro rapaz que também tem deficiência intelectual, eles têm um filho e ela está empregada. Uhum. Então você às vezes nem imagina que uma pessoa com deficiência intelectual possa ter uma vida que nós chamamos de uma vida normal, por exemplo. Claro que eles podem. É só se fazer um trabalho de acompanhamento com essa pessoa e direcioná-la. Porque essa pessoa, ela precisa, todos nós precisamos de uma direção, né? Precisamos de passar por uma escola, por experiências, por quedas, acertos e erros, para a gente ser o que nós somos hoje, né? Então, só que para quando a gente fala com a pessoa com deficiência, tem que ter uma equipe profissional multidisciplinar preparada para poder levar esse caminho para essa pessoa e que tenha um resultado positivo, né? Então, a qualificação profissional é uma delas, mas na qualificação profissional a gente trabalha com pessoas que têm uma deficiência intelectual mais leve. E quando a deficiência é um pouco mais grave, né? Que essa pessoa, às vezes, ela não consegue adentrar no mercado de trabalho. Olha, a gente faz um trabalho muito bacana também com as pessoas aqui entre 18 e 59 anos, que nós temos no setor chamado Centro Dia, que o setor não é só isso, tá? O setor é um setor muito amplo, é feito todo um acompanhamento residencial, vai visitar as famílias, verificar qual que é o ambiente da situação da pessoa com deficiência, mas um dos pontos que ele trabalha é como a pessoa pode ser independente dentro de casa, por exemplo. O que nós fazemos, que é o nosso dia a dia, que é o nosso natural, que às vezes a gente nem percebe que está fazendo, que é levantar, tomar um banho, escovar os dentes, arrumar a própria cama, preparar um café da manhã, saber a hora do almoço, deixar a casa arrumada. Isso é um ambiente dentro de casa, né? Por que que é feito esse trabalho com essas pessoas? Porque imagina, a gente atende uma pessoa de 59 anos. Como estão os responsáveis dessa pessoa? Se já tem energia ainda para cuidar, já estão numa idade avançada. E quando essa pessoa com deficiência estiver sozinha, como é que vai ser? Vai ter algum parente que vai ajudar? Não vai. Casos e casos aparecem, né, todos os dias aqui com a gente. Mas a gente busca, né, nesse momento, fazer com que a pessoa tenha essa autonomia, pelo menos dentro de casa, para que ela saiba se cuidar dentro de casa, para diminuir até um pouco dessa carga da família. Essa é uma das coisas que esse setor faz, né? Muito legal. Então, eu acho, agora com mais certeza ainda, que essas atividades apoiam a vida social, né? E principalmente eles se sentem seguros também para frequentar eventos e alguns espaços culturais também de convívio social. Quais são os eventos e os projetos realizados na unidade da APAE de Diadema que estimulam esse convívio social e também a arrecadação de fundos que é tão importante para a organização? Sim, quando a gente fala de evento, eu gosto de falar que é um evento que a gente promove para ter um dia de confraternização e alegria para os nossos atendidos, nossos alunos, e a gente aproveita para arrecadar recursos. Porque a gente nem vê dinheiro nesse momento, de tão feliz que é o dia, de tão alegre que é o dia, porque a gente recebe praticamente toda a instituição aqui, entre os familiares, os atendidos. Hoje a gente a gente tem aproximadamente 650 atendimentos mensais, e quando a gente recebe um evento, a gente acaba recebendo 1.500 a 1.700 pessoas em um dia, né, em forma rotativa. E nós temos as apresentações dos alunos, que é a forma que eles mais estão ativos na hora do evento. Na qualificação profissional tem o coral, né, que eles ensaiam uma música, ou seja de Natal, ou seja de festa junina, e eles sobem todos num palco e cantam essa música para todos. Às vezes, um está envergonhado, nunca subiria no palco sozinho, mas porque ele está vendo os amigos ali, ele vai junto, né? E os pais estão ali, estão todos vendo. Uma pessoa nos convidou para que esse coral cantasse no Teatro Municipal aqui de Diadema. Nós fomos lá, foi lindo. Eles cantaram uma música super bacana depois de uma apresentação musical da equipe que nos convidou. Os familiares foram lá, foi super legal. No dia seguinte, era só esse o comentário entre eles aqui. Mostrei as fotos para eles, eles amaram, adoraram, né? Mas eles se preparam para a apresentação de quadrilha, de festa junina, né, de dança, tem uma apresentação de sustentabilidade que é super famosa aqui também, que alguns anos eles fazem. Tem algumas fotos que eu posso até enviar para vocês depois, mas a gente consegue ver que é uma coisa natural. Eles não estão ali sendo forçados, precisam fazer, não. Eles esperam do lado do palco a hora deles subirem, para eles poderem cantar ou poderem fazer a apresentação deles. E nós fazemos isso com todos eles, né? Então
é gratificante demais. Quando você olha para o lado, você vê umas lágrimas escorrendo, assim, de tanta emoção que é, E fora os né? ensaios, é o ano inteiro, né? Se você pensar nas temáticas do Brasil Festeiro e as temáticas que a gente se propõe sempre, as atividades dentro da organização devem ser aí o Uhum. dia inteiro pensando nisso e o ano inteiro podendo praticar. Muito legal para ver o resultado, que com certeza é muito emocionante. Muito bom. Ô, Sim. Fabrício, antes de continuar falando sobre eventos, você comentou de uma linha específica de 18 a 59 anos, que serve para dirimir o trabalho das pessoas, desses cuidadores. Vocês também têm uma linha para ajudar na profissionalização de alguns deles, né? Quais são as idades a partir de que idade que a pessoa é admitida e quantas linhas são? Profissionalização, esse convívio social, quais são as linhas que vocês trabalham com essas pessoas? Vamos lá, vou falar de uma forma um pouco resumida, senão a gente vai estender Claro. muito aqui. Mas iniciando, a gente inicia pela área da saúde, onde a gente tem atendimentos multidisciplinares, com profissionais especializados em atender pessoas com deficiência intelectual. Ali a gente atende desde o recém-nascido até os 21 anos de idade, tá? Então, é em várias especialidades. Às vezes o jovem ele nem é aluno da escola, ele só precisa de um atendimento específico, então ele é encaminhado para a praia e faz esse atendimento uma vez por semana, mas ele pode passar em até quatro especializações diferentes, sendo a fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional e psicologia, Legal. tá? Isso na área da saúde. Na área da educação, nós temos dois pontos, que é a qualificação profissional, né? Onde a gente identifica quem é o jovem, que ele consegue ser ingressado no mercado de trabalho, a gente trabalha ele e a gente cria uma vaga dentro de uma empresa para ele. É uma vaga específica, aquela vaga só encaixa no perfil daquela pessoa. Então, ela é uma vaga que ela foi desenhada para ele, para que ele possa trabalhar de uma forma tranquila, né? Para que ele não entre no mercado de trabalho, fique pouco tempo, depois saia, crie toda aquela regressão, né? Mas Então, é a PAI que está absorvendo esse trabalho ou não? sim, É é uma pai. entidade, a própria PAI. Não, a própria PAI. Nós tivemos incentivos de algumas organizações, algumas empresas, incentivos financeiros para que a gente construísse esse setor e financiasse tudo isso, né? E a gente ainda está, esse ano, na verdade, já vem há 4 anos com o projeto desse emprego apoiado. O que é o emprego Legal. apoiado? A gente insere o aluno no mercado de trabalho e faz um acompanhamento pós-inserção para ver se a gente precisa fazer algum tipo de adaptação ainda para que ele fique para que a gente possa utilizar 100% da capacidade do aluno no trabalho que ele está realizando. Mas é Perfeito. uma vaga normalmente adaptada. Por exemplo, uma loja de roupas. Ele consegue trabalhar. Um exemplo básico, prático, para vocês entenderem. Tá. Ele consegue fazer o quê? Ele consegue fazer uma arrumação de vitrine, dobrar as roupas, consegue arrumar o estoque, só que às vezes ele não consegue atendimento ao cliente, que é uma coisa que a vaga original solicitava. Então a gente fala, ó, infelizmente ele não vai poder atender o cliente, mas ele vai poder fazer as outras 3 opções que vocês pedem. Ok. A pessoa dá o ok, a gente insere ele com uma vaga totalmente adaptada para as limitações que ele tem, né? Então é feito todo esse trabalho de pós-colocação também para fazer esses ajustes finos para que ele consiga caminhar sozinho dali em diante. É, Isso na qualificação profissional, mas também nós temos também algumas pessoas que às vezes não aceitam ordens, não cumprem horários, que não fica à vontade. O que a gente faz? A gente faz um trabalho de autonomia, se eles quiserem ter uma renda fixa em casa. Culinária, artesanato, um trabalho de bijuterias. Por exemplo, tem uma palavra aqui, ó, deixa eu pegar para vocês. Hum. Essa palavra felicidade, eles que pintaram. Então, Olha, eles podem fazer um trabalho de artesanato também, né? artesanato, justamente, né? Aí fazem pão de mel, bolos, inclusive, de vez em quando eu vou lá saltar a cozinha Boa. Só para para descrever experimentar, aqui, e é muito... foi uma placa de madeira azul escrita felicidade em letras contornadas. Foi um trabalho de artesanato aqui que o Fabrício mostrou para nós. Excelente. Exatamente. E aí, se eles quiserem, se eles optarem por ter uma renda extra fora do mercado de carteira assinada, eles podem e tal, eles vão ter esse recurso, né? Ainda na educação, nós temos a escola especial. Desculpa, na qualificação profissional, a gente atende jovens aí desde os 14 até os 29 anos, tá? Tá. Na área da educação, ainda tem a escola especial, que são crianças de 6 até adultos de 29 anos,
onde a gente aplica o ensino fundamental, o ciclo 1, adaptado à pessoa com deficiência intelectual. Então, é todo nós temos 14 salas de aula, atualmente são 270 alunos, se eu não me engano, que nós temos. Meio período, período da manhã e período da tarde, eles ficam meio período na escola, né? E é possibilitado a eles ficarem até os 29 anos aí, porque é uma escola estadual especial que nós temos, tá? E, por fim, a área da assistência social, que foi a que eu citei, de pessoas de 18 até 59 anos, que é feito todo esse trabalho, né? Que eu já comentei com vocês. Tá. Aí você falou que ele é mantido, vocês não têm um recorrente, mas acabam criando esses eventos para poder fazer manter e quanto hoje seria em porcentagem do que vem do que é público, do que vem que é privado, que vocês conseguem levantar? Olha, aproximadamente 85% do que a gente precisa é público. Tá. Esses outros 15% é um trabalho de captação que a gente precisa fazer. Captação, que nem você falou, né? Fazendo festa, enfim. Exatamente. Porque nós temos 3 setores de captação. Apenas 2 deles entram esses recursos, que é o de pessoa física com telemarketing e esses de eventos, nota fiscal paulista, selo social, que é uma ferramenta que a gente tem de parceria com as empresas. Porque a terceira forma de captação de recursos é um dinheiro que entra, que ele é meio que engessado para um projeto. Por exemplo, na nossa área da saúde hoje, nós temos 8 consultórios de atendimento. 2 deles são 2 salas completas de estimulação e fisioterapia. Então, esse dinheiro ele foi reservado para poder construir esses 8 consultórios, e um outro projeto nos trouxe a verba para que a gente pudesse equipar essas salas de estimulação e fisioterapia. Então, se ele custou 50 mil, os 50 mil foram utilizados naquilo. Se a gente utiliza os 45, sobrou 5, ele não fica no caixa, ele tem que ser utilizado no projeto. Então, a gente vai buscar alguma coisa para poder utilizar esse dinheiro. E o projeto foi aprovado em 50, a gente gastou 55 para deixar do jeito que a gente precisava, por alguma coisa que aconteceu no caminho, esses 5 mil sai do caixa da instituição. Então, tem que ser uma coisa muito bem fechada para que a gente possa fazer. É muito importante esse tipo de captação. Por quê? Porque hoje a PAI ela tem o número de atendimento que tem, ela tem a qualidade que tem, ela tem todos os profissionais, os professores da escola são pós-graduados em deficiência intelectual, tem toda uma equipe multidisciplinar, não só na área da saúde, por exemplo. A gente tem nutricionista hoje, que não são todas as instituições que têm, né, para cuidar da alimentação de algumas pessoas que têm muita restrição de alimentação. Então, a gente tem uma equipe muito boa, muito bem qualificada, a gente tem um ambiente muito bom de trabalho, e graças a esses projetos que nós temos hoje, que é feita essa captação com empresas privadas ou até públicas, emendas parlamentares, renúncias fiscais, tudo mais. Perfeito, excelente. Como são os cuidados na recepção das famílias e convidados na estrutura que vocês têm, serviços, atendimento e a participação de aprendizes durante a organização dessas atividades também? Ah, sim. É porque quando nós falamos em eventos, a gente tem que fazer toda a decoração do ambiente para receber todo mundo, né? Então a gente já vem preparando a família, a gente manda um convite para todos eles. A gente busca também a captação de voluntários. Então, boa parte dos familiares são voluntários no dia do evento. São pessoas agradecidíssimas por serem convidadas ali a estar nos ajudando na organização. E os próprios alunos também, eles preparam toda a parte na semana do evento, a gente já vai começando a fazer a decoração, a preparação, e eles ajudam, né, com o auxílio dos professores, sempre com alguém dando um apoio. Eles estão sempre incluídos ali para trazer. Às vezes até vem o jovem com os pais e fala assim: olha, pai, esse boneco aqui do Papai Noel fui eu que fiz. Estão todos cheios de orgulho, sabe? É legal de ver. É muito legal, inclusive. Inclusão grande, né? Tanto das pessoas externas quanto dos familiares, e todo mundo já trabalhando mobilizado, né? Com uma certa antecedência para poder acontecer. Então... Sim, e digo mais até, os profissionais da PAI que atendem as famílias, eles são muito abertos ao atendimento. É feito o atendimento com todos os familiares, inclusive quando tem alguma coisa é sempre mandado um bilhetinho. Eles estão sempre muito bem informados de tudo que está acontecendo com o filho,
Porque nós temos salas aqui, o máximo de alunos que a gente pode ter por sala é 14, né? E a gente, isso é é o que nos é dito, mas a gente não tem 14 na sala. Algumas salas são 5, algumas salas são 7, algumas salas são 10. Então é feito um atendimento quase que individual com eles na hora das atividades e tudo mais. E tudo isso é passado individualmente para cada um dos pais, para informar tudo que aconteceu no dia a dia. E os pais dão essa devolutiva para gente. Ele fala, ó, realmente o que você falou para fazer, que ele gosta de um brinquedo que ilumina, que faz barulho, a gente comprou um aqui, nossa, ele se diverte muito, tal. Por quê? Porque no dia a dia a gente vai identificando de uma forma profissional que às vezes em Aham. casa o pai tem um carinho e tem uma visão que não é profissional, é uma visão amorosa. E ele não Sim. consegue identificar. Então a gente identifica aqui e passam para eles É poderem uma fazer em casa. sinergia entre o que vocês Exato. identificam e o pai, como ele vai poder estimular com o que vocês perceberam que ele gosta. Interessante. É Exatamente. interessante porque justamente essa questão das habilidades que vocês desenvolvem contrasta com essa ideia do capacitismo, que a gente até vai voltar a falar isso agora, porque existe ainda muito esse conceito, né, um neologismo, mas existe essa concepção aí do capacitismo. E nós temos ouvido muito de nossos amigos e clientes que são pessoas com deficiência ou então trabalham nos serviços para esse público, que o grande problema na contratação para trabalhos ou no envolvimento deles em diversas atividades do mercado, que afinal são de seu interesse, seja na área cultural, seja na área de atendimento ao cliente, seja mesmo numa fábrica, né? Que o problema é o capacitismo. Então, como você vê o capacitismo no Brasil? É assim mesmo, da concepção que eles trazem, essa sensação? Ele gera um bloqueio à autonomia das pessoas com deficiência? Sim. Sim, porque tem uma lei que obriga as empresas a contratar pessoa com deficiência a partir de certa quantidade de funcionários. Isso já deixa claro que se não tivesse essa lei, ninguém iria contratar. Só que são culturas e culturas, empresas e empresas, né? São pessoas diferentes de pessoas. Muitas empresas hoje em Diadema, os próprios proprietários às vezes entram em contato com a gente falando assim, olha, eu não tenho obrigação nenhuma de contratar pessoa com deficiência, mas eu quero contratar. Por quê? Porque eu acho que vai ser super bacana aqui, vai dar uma energia bacana no setor. Todo mundo que... Tem empresa, para você ter uma noção, em Diadema, que são parceiras nossas, que eles trazem os funcionários em época de evento para ser voluntários, para que eles conheçam e tenham esse contato pelo menos uma ou duas vezes no ano para entender o trabalho que é feito. E essas empresas contratam pessoa com deficiência sem mesmo ter essa obrigação de contratar. Por quê? Porque ela foi pesquisar, ela se muniu de informação, Informação. ela entendeu que é possível e ela foi lá e fez. Nossa, mas às vezes um síndrome de Down pode trabalhar numa empresa? Cara, depende quem é a pessoa, depende se o síndrome de Down quer trabalhar. Se ele quiser trabalhar, se ele tiver essa vontade de trabalhar, é como se fosse uma pessoa sem deficiência, ela precisa se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Uma pessoa com deficiência também precisa se capacitar. Ela precisa ter um local onde ela consiga estudar e ter experiências e saber o que ela precisa fazer dentro de uma empresa. Não é porque a pessoa ela tem uma ideia de, pô, vou contratar um PCD, que ela vai pegar uma pessoa que não tenha experiência nenhuma, né, que às vezes não tem nem condições de trabalho, só para colocar na empresa e falar, olha, eu pratico uma ação social. Não, tem empresas que realmente interessaram, foram atrás, conheceram, falaram, pô, é possível, eu quero fazer isso. Entendeu? Mas o capacitismo realmente existe por pessoas que não têm informação nenhuma sobre o tema. As pessoas que vão se informar sobre o tema, muitas vezes a pessoa com deficiência, às vezes faz um trabalho mais excepcional do que uma pessoa que não tem. Isso acontece direto com a gente aqui. É. Rasgam elogios do trabalho que é feito dentro de uma empresa, de uma pessoa com deficiência, entendeu? A gente tem, sei lá, nós temos um vídeo que está sendo preparado de um dia a dia de uma pessoa dentro de uma dessas empresas que nos apoiam, que você vai ver qual que é o trabalho dela. O que ela precisa fazer? Ela fala, olha, eu preciso fazer isso, isso, isso. Ela foca naquilo, ela dá 100% da atenção dela naquilo e ela faz do jeito que foi solicitado. E às vezes o empresário precisa de um funcionário assim e não consegue encontrar, porque aí o rapaz para fazer um negocinho, para fazer uma brincadeirinha, não tem o foco que às vezes o empresário solicita, entendeu?
E É uma aí questão de são. entendimento, né, das atividades, do que é possível, informação, conhecer hoje pessoas que atuam, ver. Eu acho que hoje é possível, você, como você falou, se você pesquisar, você acha. E as empresas que estão agora também com um departamento exclusivo de diversidade, que ainda está no mesmo guarda-chuva de outras questões também que são aí ligadas à inclusão, elas estão tendo a oportunidade de olhar um pouquinho mais para isso, tá? Devagar, mas a gente chega lá e eu acho que esse papel nosso também de levar essa informação. Fabrício, finalizando propositivamente, o que precisa ser feito efetivamente para dirimir essa distância existente entre o que é disponibilizado para o público em geral em relação ao que é adaptado para as pessoas com deficiência? Olha, a gente vive num país multicultural, né? Nós temos muitas pessoas que eles entendem que realmente é possível acontecer e muitas pessoas que não entendem justamente porque não buscam informação. Mas é difícil a gente ter um plano de ação para ser realizado, né? Ah, primeiro a gente faz isso, por quê? Porque a gente está lidando com uma massa, né? No território hoje a gente tem aí de 25 a 30% da população do Brasil hoje tem algum tipo de deficiência, né? Nós tínhamos falado também, por exemplo, acessibilidade em eventos. Pô, como é que a gente pode fazer um evento acessível para essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, sendo que quando o produtor do evento está vendo duas ou três pessoas com deficiência? Mas é claro, por que está vendo duas ou três? Porque o seu evento não é adaptado. Faz uma adaptação nele que você vai ver o número aumentando. E às Exato. vezes a pessoa com deficiência realmente não sai de casa por causa dessa dificuldade. Chega lá, pô, tem um banheiro adaptado à pessoa com deficiência. Não é isso a adaptação de eventos, por exemplo. Não é isso a adaptação de um local, de um restaurante. Tem inúmeras coisas que podem ser melhoradas. E eu digo mais, hoje eu conheço a APAI que faz esse trabalho, por exemplo, da gente incluir essa pessoa no mercado de trabalho, ter essa inclusão na sociedade. Eu acho que a gente deveria ter um pouco mais de incentivo em outras instituições para ser feito um trabalho específico com isso, para mostrar quais são as verdadeiras qualidades que podem florescer numa pessoa com deficiência. Perfeito. Muitas Perfeito. pessoas, elas têm como eu posso dizer, elas têm a chance de estudar numa faculdade bacana, de financiar uma pós-graduação e ter um carro legal e tal. Mas por quê? Porque ela tem uma chance disso. E as pessoas que não têm chance, como que a gente pode trabalhar para explorar, né? Quais são as reais capacidades? Pô, olha só as Paralimpíadas, o que a gente vê, cara. Pois São é. coisas que a gente nem imagina que uma pessoa com deficiência pode fazer e que com certeza uma pessoa que não tem deficiência não faz aquilo. Se não for Verdade. um atleta de ponta, obviamente, né? Mas por quê? Porque foi identificada, ela teve uma chance de identificar um potencial nela e trabalhar esse potencial, entendeu? Então, se a gente tivesse outras mais instituições que pudessem fazer esse trabalho, identificar isso e trabalhar nisso, isso seria disseminado de uma forma maior. Mas 25% é um quarto, né? Não é a maioria. Então, estamos no país da maioria, né, cara? Então, quando começarem a olhar para a minoria e ver que tem todo esse potencial, eu acho que a gente vai conseguir ter um final feliz nessa história. Maravilhoso. Fabrício, obrigado pela conversa. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso podcast. Como eu, a Mari, artistas e trabalhadores da inclusão, a gente reconhece a importância do trabalho que você desenvolve. A nossa ideia inicial era trazer uma visão sobre a PAI, além do óbvio, conhecer como se deu o seu início da atuação, né, nessa empreitada e terminar com essa parte propositiva, tá? E pode ter certeza que foi bastante elucidativo com as suas abordagens e muito inspirador para quem vai assistir a esse episódio, viu? Muito obrigado. Com Eu certeza. agradeço. Muito Perdão, obrigada, Mário. Fabrício. Muito obrigada por sua participação hoje nesse bate-papo. E que a bandeira da autonomia e da inclusão das pessoas com deficiência seja observada e acolhida por toda a sociedade, né? Que é esse papel nosso de acolher e fazer somar. Aquele um quarto vai aumentar, porque todos somos uma comunidade, né? Então vamos somar isso. Este foi mais um episódio do Pensar Inclusivo, o podcast que comenta, provoca e diversifica opiniões sobre a acessibilidade em eventos, entretenimento e cultura.
Pitaco Inclusivo, com Paty Tessari. Você sabia que entre as conquistas do movimento apaiano na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, destacam-se a incorporação do teste do pezinho na rede pública de saúde, a prática de esportes e a inserção das linguagens artísticas como instrumentos pedagógicos na formação das pessoas com deficiência, assim como estimulação precoce como fundamental para o seu desenvolvimento. A PAI visa a saúde, o desenvolvimento educacional e bem-estar das pessoas com deficiência intelectual e defende e garante os direitos nas mais diferentes instâncias, combatendo a violência e exploração. Acompanha a pessoa em todo o seu ciclo de vida, nas mais diversas especialidades, desde a prevenção à reabilitação, com atenção especializada. Na educação, ela se dedica não só a dar apoio especializado ao estudante com deficiência intelectual e múltipla, incluído na escola comum nas séries iniciais de ensino fundamental, como também a capacitação desses alunos, auxiliando em variados ofícios. Em dezembro de 2021, a PAI Brasil fecha parceria com Arcos Dourados, que é a franquia responsável pela operação McDonald's na América Latina e Caribe. O acordo prevê a disponibilização de 125 vagas nos McDonald's de vários municípios do país. A PAI já capacitou e propiciou o acesso de 16 mil jovens e adultos em diversos segmentos, garantindo os direitos e promovendo a autonomia e qualidade de vida desta população. Após trabalho firme, no início desse ano de 2022, essa entidade conseguiu a prorrogação da isenção do IPI na compra de carros novos para pessoas com deficiência e também a ampliação do valor permitido para a compra do automóvel para pessoas com deficiência, o que não eram beneficiadas anteriormente. Com tudo isso, a PAI proporciona o desenvolvimento da autogestão, em 67 anos de dedicação gratuita a pessoas com deficiência, trazendo oportunidades de estudo, superando limitações, levando à valorização pessoal e da autoestima, o que permite dar significado aos projetos de vida dos assistidos. Conheça mais sobre a PAI Brasil pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube ou Twitter, ou também através do site www.apai.com.br. O Pensar Inclusivo é mais uma produção da Para Todos Verem Soluções em Acessibilidade. Acompanhe as nossas atividades e outras entrevistas em www.paratodosverem.com.br. Também pelas redes sociais.